bispo no ano 960 depois de Cristo disse as seguintes palavras, abro aspas, estamos nos aproximando de um significativo intervalo bíblico de 1000 anos desde o nascimento de Cristo. Nesta virada de século, precisamos estar preparados para a realização de várias profecias, entre elas a emergência de Gog e Magog. O reverendo Richard Sibbes, em 1607, disse as seguintes palavras, temos apenas um ínfimo período de tempo antes do dia do juízo. Cristo está às portas para julgar vivos e mortos. O tempo entre o dia de hoje e o fim está agora mais próximo que nunca. Estamos na parte final do fim deste mundo. Reverendo William Miller, 1822, aqui nos Estados Unidos, disse as seguintes palavras. A purificação do santuário representa a destruição da terra pelo fogo da segunda vinda de Cristo. Estou convencido de que o período de 2.300 anos foi iniciado no ano 457 a.C., pelo decreto de Artaxerxes I da Pérsia. Um cálculo matemático simples indica que este período será encerrado no ano de 1843. Creio que a volta de Jesus está muito próxima, às portas, dentro de 20 ou 21 anos, ou seja, antes de 1843 ou no ano de 1843. Em 1942, o pastor da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, disse as seguintes palavras. Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, quem, além da igreja, se oporá ao anticristo? O apóstolo Paulo nos diz que será aquele que o restringe, a força da ordem, equipada com grande força física. Esse detentor é o poder do Estado para estabelecer e manter a ordem. Em nossa atual situação aqui na Alemanha, o detentor pode ser encontrado nas pessoas dos conspiradores anti-Hitler, como seu irmão, seu cunhado, o almirante Canaris e o general Oster, e outros oficiais militares, políticos, agentes secretos, advogados, executivos e intelectuais que usam sua força para restringir a tirania de Hitler. Por último, Hal Lindsey, um pastor americano, 1988, disse, 1988, lembre-se, 40 anos depois da criação do Estado de Israel, 40 anos, uma geração bíblica, pastor Hal Lindsey disse, o sinal escatológico mais importante na Bíblia tem de ser a restauração dos judeus à sua terra no renascimento de Israel. Quando os judeus, após 2000 anos de exílio sob intensa perseguição, tornaram-se uma nação de novo em 14 de maio de 1948, a figueira produziu suas primeiras folhas. Jesus disse que isso indicaria que ele estaria às portas, pronto para voltar. Estamos muito próximos dos eventos climáticos que culminarão com o retorno de Cristo a esta terra. Bom dia, meu nome é Eliel Rosa, eu sou o fundador e presidente do Ministério Nehemiah School of Government, Ministério, a Escola de Governo de Neemias, aqui no Texas, na cidade de Midland. Ministério aberto há 6 anos, estamos aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. Trabalhei em mais de 20 países do mundo durante mais de 2 décadas na área de políticas públicas e direito constitucional americano e venho ensinando sobre esses temas e o que esses temas têm a ver, os temas da política, da geopolítica, têm a ver com a palavra de Deus, onde eles se encontram, onde eles, o que nós vemos na frente dos nossos olhos, nos levam para caminhos diferentes daqueles prescritos pela palavra de Deus, porque eu acredito que todo o governo, todos os governos em todos os níveis, de todos os tipos,
que são estabelecidos na terra, de acordo com o que diz o capítulo 13 de Romanos, toda autoridade é instituída por Deus e, portanto, toda autoridade governamental precisa estar submissa aos princípios da palavra de Deus. Esses textos iniciais que eu li para vocês, o intuito da minha leitura desses textos, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre todas as vezes nesses 2000 anos de história, depois da vinda, ressurreição, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre quantas vezes, em quantos momentos, pessoas, a igreja da época, líderes de cada uma dessas épocas, se levantaram para dizer que Jesus estava às portas por causa de algum efeito visível no mundo real, no mundo em que nós vivemos, no mundo dos governos, no mundo natural, catástrofes, tragédias, sejam elas de cunho humano, feitos, produzidos por seres humanos, ou tragédias naturais. Essas que eu li para vocês, começando na virada do ano 900 para o ano 1000, foi a primeira que eu li, depois 1607, depois 1822, depois 1942, com Dietrich Bonhoeffer na Alemanha, depois 1988. São apenas 5 de vários momentos históricos em que esse tipo de mensagem foi anunciado aos cristãos do planeta Terra. O que eu fico me perguntando é até quando nós vamos nos permitir ser enganados por teorias, por teses que são humanas, que são intelectuais, que são criadas pela mente de indivíduos e que a consequência ou o objetivo específico é produzir medo, é produzir uma sensação e um estado de terror, de que Jesus está voltando rápido, de que ele está voltando logo, e nós estamos de novo, mais uma vez nesse momento. Foi o eclipse do dia 8 de abril, e houve uma avalanche, uma hecatombe de mensagens em todos os 4 cantos do planeta, vindas provenientes de dentro da igreja cristã, dizendo: agora Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados, a igreja vai ser arrebatada, e enfim. O próximo grande evento agora é no dia 22 de abril, hoje é dia 19, ou seja, daqui 3 dias, já começou todo o burburinho outra vez, de que dia 22, quando 5 vacas, eu não sei nem se são machos ou fêmeas, vacas ou bois, mas enfim, são 5 gados, né, 5 animais serão sacrificados em Israel, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, diretamente olhando para o Monte do Templo, o lugar onde muçulmanos, judeus e cristãos assumem como um lugar sagrado, especificamente para os judeus, o lugar de onde Abraão teria sacrificado Isaac, para os muçulmanos, o lugar onde Maomé subiu aos céus, enfim, é um lugar sagrado para as 3 religiões, e começa outra vez essa mesma febre, essa temperatura alta, e mais uma vez no objetivo, ou com o objetivo de instilar medo nas pessoas e de trazer as pessoas, forçar as pessoas, na verdade, a produzir comportamentos de medo, de pânico, de pavor, não de preparação, não de alegria pela volta de Cristo, mas de pavor. Por conta disso tudo, por conta do que vocês estão vivendo no Brasil, por conta do que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos em termos da ação governamental, no momento em que um longo período de, entre aspas, liberdade foi vivida, foi apreciada pelos brasileiros, pelos americanos, nós estamos entrando em os 2 países e outros também, a Europa basicamente caiu, né, diante desse espírito desta era de confusão, de tirania, de despotismo,
de novo voltam as mesmas vozes, naquilo que eu chamo de, na verdade não sou eu que chamo, eu só repito o que eu ouvi uma vez que me fez muito sentido, a teologia de jornal, né, aplicada à volta de Cristo, aplicada ao arrebatamento, aplicada ao retorno de Cristo a essa terra para reinar, como está profetizado na palavra em tantos lugares, mas conflagrando assuntos que são de pertinência global, governamental, ou seja, no nível humano, e forçando esses assuntos dentro da palavra de Deus. Então, eu estou colocando esse curso, Escatologia e Política, à disposição de vocês, brasileiros, pelo fato de realmente ter chegado num momento crítico para minha própria vida pessoal, familiar, mas também olhando para o que está acontecendo no Brasil e aqui nos Estados Unidos, e chegando à conclusão de que isso tem que parar. Nós precisamos de luz, nós precisamos de uma direção clara. E quando eu falo nós, eu não estou coletivizando a minha fala. Eu estou dizendo que nós, individualmente, cada um de nós precisa saber que caminho quer, deseja seguir. Se o caminho do medo, se o caminho do pânico coletivo ou se o caminho da liberdade, mesmo em meio ao pânico, mesmo em meio ao caos. Nós vimos isso acontecer no ano 2020, 2021, com a pandemia, e nós vimos no que deu. Aqueles que estavam de olhos abertos conseguiram enxergar o que estava acontecendo, e hoje estão mais do que vindicados pelo processo, né? Os negacionistas, não é? Aqueles que estavam de olhos abertos para o que iria acontecer no Brasil depois do que aconteceu aqui no 6 de janeiro de 2021, aqueles que estavam preparados, desejosos em ouvir, em ver, em analisar a realidade como ela é, conseguiram antecipar ou se antecipar aquilo que aconteceria 2 anos depois, 2022, no Brasil, no dia 8 de janeiro. Ou seja, o meu propósito com esse curso é despertar, mas especificamente falando, direcionar, promover uma direção. Eu não quero forçar ninguém a entrar, a caminhar comigo num caminho. Eu quero sugerir, o curso é uma sugestão, é uma recomendação, é uma proposta de um caminho para a paz. Para uma paz mental, para uma paz no coração, para uma paz na família, entendendo os tempos e as estações, entendendo, compreendendo onde nós estamos vivendo, em que momento da história nós estamos vivendo, e que, como Salomão diz no livro de Eclesiastes, nós não estamos vivendo novidade alguma, porque tudo que vai ser já foi, tudo que já foi, tudo que foi será de novo. Então nós estamos vivendo mais um ciclo da história. E houve pessoas, especialmente cristãos, que se desesperaram em cada um desses ciclos históricos, talvez o último deles de uma forma mais contundente na Alemanha do Hitler. Né? Hitler era, pelos cristãos na Alemanha, o Hitler era visto como o anticristo, como a besta, como aquele que traria o inferno na terra, que produziria o arrebatamento dos cristãos. E as perguntas que a gente começa a se fazer, e a gente precisa, como seres pensantes, criados por Deus como Ele próprio, para pensar, para refletir, para analisar o que é que essas pessoas, quando se arvoram nessa gana de trazer pessoas para uma mensagem, qual é o objetivo delas? Porque o objetivo de muitas delas não é o de trazer paz, mas é de trazer mais confusão. E para deixar as pessoas num estado de alerta total, completo, durante as 24 horas do dia. Bom, dito tudo isso, eu gostaria de convidar vocês para este curso que se inicia em maio, na primeira terça-feira de maio, e nós vamos estender esse curso até outubro, na semana anterior à eleição americana, que vai ser muito crítica para entendermos o que vai vir
a partir ainda do maior império da Terra, na face da Terra hoje, que são os Estados Unidos da América, qual é o caminho que a eleição vai nos propor. Se é que nós teremos uma eleição em novembro deste ano, existem indicadores de que talvez nós não tenhamos uma eleição aqui, e o que isso vai causar em relação à resposta do mundo. Estaria sendo desenhada diante dos nossos olhos uma nova geopolítica, um novo contorno do mapa geopolítico global? Nós não sabemos. Mas nós temos indicativos e sinais. E eu queria trazer todo esse contexto geopolítico dentro da visão escatológica, porque o nosso trilho precisa ser a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é a única âncora que pode nos sustentar em paz. Mente, coração e a vida externa, fora de nós, nossa família, nosso círculo de amigos, nossas igrejas, nossa nação. A palavra de Deus é a única que pode nos dar essa segurança. Então, convido vocês mais uma vez, vou colocar o flyer do evento mais uma vez para a sua inscrição, caso vocês se interessem pelo curso, e me enviem um e-mail no endereço de e-mail que está lá, e eu enviarei para todos o link das aulas começando na primeira semana de maio. Que Deus os abençoe a todos, obrigado pela atenção de vocês para este vídeo e espero vê-los lá no curso em maio. Um abraço.